5 homens cruzaram uma cerca em uma propriedade remota de montanha. Eles ignoraram os avisos, eles riram dos sinais, eles vandalizaram a terra e ameaçaram a mulher que a possuía. 72 horas depois, eles se foram. Nenhum corpo, nenhum sangue. Apenas caminhonetes abandonadas e um silêncio que deixou as equipes de busca nervosas. A mulher que morava lá tinha documentação, álibis e um passado que ninguém conhecia. O que aconteceu naquelas montanhas nunca foi provado. Mas depois disso, ninguém nunca mais cruzou a cerca dela. De qual cidade no mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se você gosta de histórias sobre força tranquila e as consequências de cruzar a pessoa errada, por favor, considere se inscrever. Esta é uma história sobre limites, respeito e o que acontece quando as pessoas confundem silêncio com fraqueza. A filmagem de drone varreu a cordilheira Bitterroot ao amanhecer, capturando cume após cume de picos de granito que pareciam dentes quebrados contra um céu pálido. O vento era o único som, sem estradas, sem linhas de energia, sem sinais de vida humana, exceto por uma única trilha de terra que serpenteava pelo vale como uma cicatriz, terminando em uma modesta cabana construída na encosta. A terra se estendia por milhas em todas as direções, crua e implacável. O tipo de lugar onde a natureza fazia as regras e as pessoas eram apenas de passagem. Embry Castellane havia comprado 640 acres desta remota área selvagem de montanha 18 meses atrás. O corretor havia sido honesto sobre os problemas. Caçadores furtivos usavam a terra há anos, tratando-a como seu terreno de caça pessoal. O proprietário anterior havia desistido de tentar impor limites. Muito isolado, muito terreno, poucas consequências. Embry havia ouvido tudo isso, acenou uma vez e assinou os papéis sem negociação. Ela pagou em dinheiro. Ela não fez perguntas. Ela não deu explicação para o porquê uma mulher na casa dos 40 anos gostaria de viver sozinha em uma montanha a 12 milhas do vizinho mais próximo. A linha da propriedade estava marcada mais claramente do que a maioria das terras pesquisadas no condado. A cada 50 jardas, um poste de cerca ficava de pé com uma placa de metal aparafusada a ele. Propriedade privada. Proibido invadir. Infratores serão processados. As placas eram profissionais, resistentes às intempéries, impossíveis de perder. Câmeras de trilha foram montadas em árvores em intervalos estratégicos, seus painéis solares captando a luz da manhã. A cabana em si ficava no ponto defensivo mais alto da propriedade, com linhas de visão claras para a estrada de acesso e para o prado aberto que a cercava. Qualquer pessoa se aproximando seria visível muito antes de chegar. Embry caminhava pela linha de sua propriedade todas as manhãs. Ela se movia com uma economia de movimentos que sugeria anos de disciplina física. Alta e magra, seu corpo não carregava excesso de peso. Suas mãos eram calejadas e marcadas. O tipo de desgaste que vinha do trabalho e algo mais difícil de nomear. Ela verificava cada poste de cerca, cada placa, documentando tudo em um caderno gasto que guardava no bolso da jaqueta. Quando encontrou pegadas cruzando a linha de fronteira perto do cume leste, ela parou. Seu rosto não mostrava nada. Ela fotografou as pegadas de múltiplos ângulos, mediu o comprimento da passada, notou o padrão da banda de rodagem. Então ela seguiu em frente. Os locais a chamavam de aquela mulher que comprou a Cordilheira Morrison. Ela ia à cidade uma vez por mês para suprimentos. Ela não falava com ninguém, a menos que fosse necessário. Na loja de conveniência, ela pagava em dinheiro, carregava sua caminhonete com eficiência e saía sem conversa fiada. O caixa havia tentado perguntar de onde ela era. Embry havia respondido com um sorriso educado e nenhuma informação. Depois de alguns meses, as pessoas pararam de perguntar. Ela se tornou outra peça da paisagem, notada, mas não compreendida. Presente, mas não participante. Sua rotina era precisa.
O café da manhã era feito da mesma maneira todos os dias. A água medida exatamente, grãos pesados em uma pequena balança digital. Ela fazia 30 flexões em uma barra montada na moldura da porta. Sua forma perfeita, respiração controlada, ela corria o perímetro de sua propriedade, 5 milhas de terreno íngreme, e voltava mal ofegante. A lenha era cortada com eficiência de livro didático, cada pedaço do mesmo tamanho, empilhado em fileiras geometricamente perfeitas. Um rifle de caça pendia sobre a lareira, limpo regularmente, embora ela nunca fosse vista caçando. Mapas topográficos cobriam a mesa à luz da lâmpada, elevações e linhas de visão marcadas a lápis. A maneira como ela entrava em sua própria cabana revelava algo que a maioria das pessoas nunca notaria. Ela limpava ângulos instintivamente, sua mão movendo-se para o quadril, onde uma arma de fogo seria carregada. Ela dormia em uma cama de campanha posicionada para ver tanto a porta quanto a janela. Não a cama. Uma única fotografia ficava na lareira, virada para baixo. A cabana era espartana, mas organizada. Tudo em seu lugar, nada desnecessário. Era o lar de alguém que vivera de uma mochila por anos e nunca se ajustou completamente à permanência. 3 dias depois de ela fotografar as pegadas, suas câmeras de trilha pegaram algo. 3 caminhonetes passaram por uma placa de proibido invadir, claramente afixada sem diminuir a velocidade. Pelas janelas empoeiradas, homens com rifles eram visíveis, rindo de algo. O registro de tempo mostrava o final da tarde. As coordenadas GPS os colocavam 8 milhas de profundidade em sua propriedade. Embry sentou-se em sua cabana assistindo à filmagem em um laptop, sua expressão inalterada. Ela rebobinou o vídeo, assistiu novamente, congelou o quadro em uma placa e ampliou até que os números estivessem claros. Então ela abriu uma gaveta. Dentro havia um telefone via satélite que ela nunca havia usado. Ele estava em sua embalagem original, a bateria carregada, a conta ativa. Ela o encarou por um longo momento. Sua mão pairou sobre ele. Então ela fechou a gaveta sem pegá-lo. Em vez disso, ela abriu outro caderno. Este cheio de entradas que datavam de meses. Nomes, descrições de veículos, padrões, tempo. Ela adicionou as novas informações em caligrafia limpa. Na parte inferior da página, ela escreveu uma única linha. Dia 147, primeiro aviso postado. Então ela fechou o caderno e voltou para seus mapas. O acampamento de caça era profissional. 5 homens entre 30 e 50 anos haviam montado o acampamento 8 milhas dentro da linha de fronteira de Embry, longe de qualquer estrada, em um terreno que exigia ATVs para acesso. Eles tinham estações de açougue portáteis, rifles de alta qualidade, ópticas caras. Não eram amadores. O acampamento era organizado, eficiente, claramente o trabalho de pessoas que já haviam feito isso muitas vezes antes. Eles vestiram um alce com movimentos práticos. Nenhum movimento desperdiçado, nenhuma hesitação. Um deles jogou uma lata de cerveja vazia no riacho. Outro caminhou até um dos marcadores de propriedade de Embry e urinou diretamente nele, rindo enquanto o fazia. O bate-papo no rádio era casual, desdenhoso. Breck, o líder, estava na casa dos 40 anos, experiente e confiante. Ele mencionou as novas placas na cerca com diversão. Harlan, mais velho e mais cauteloso, perguntou se deveriam se preocupar. Breck riu. Ninguém estava aplicando a lei. Alguma mulher da cidade comprou a terra, brinca de eremita da montanha. Ela não vai fazer nada. Cullen, o mais jovem com 30 anos, era arrogante. Ela provavelmente nem sabe que estamos aqui. Breck concordou. Mesmo se ela soubesse o que ela poderia fazer. O xerife está a 3 horas de distância em boas estradas. O serviço florestal não viria aqui por invasão. Eles estão nessas montanhas há 15 anos. Ninguém nunca os parou. O problema não era novo. O condado de Cascade tinha 2 deputados cobrindo 200 de 400 milhas quadradas de terreno montanhoso.
O tempo de resposta para a elevação de Embry era de 4 a 6 horas, assumindo que as estradas fossem transitáveis e o clima cooperasse. Para uma queixa de invasão de propriedade, a prioridade era baixa. O proprietário anterior havia arquivado dezenas de relatórios ao longo dos anos. Nada havia mudado. Os caçadores furtivos sabiam a matemática. Eles entendiam a realidade. A aplicação da lei era teórica a esta distância. As consequências eram abstratas. Os limites eram sugestões para pessoas que escolhiam respeitá-los. A cabana de Embry brilhava com a luz da lâmpada naquela noite. Ela sentou-se à mesa revisando mapas. Alfinetes vermelhos marcando cada local onde as câmeras de trilha haviam flagrado invasores. 17 alfinetes. Cada um representava uma violação documentada. Cada um representava uma escolha de ignorar avisos claramente publicados. Ela abriu o estojo trancado que guardava debaixo da cama. Dentro havia equipamento que não pertencia a uma casa civil. Óptica de visão noturna, binóculos telêmetro, um colete tático com uma insígnia desbotada mal visível na luz fraca. Sua mão pairou sobre o colete. Ela parou imóvel por vários segundos. Então ela fechou o estojo sem remover nada, mas abriu outra gaveta. O caderno Moleskine gasto era diferente dos outros. Ela folheou páginas de anotações manuscritas, nomes, descrições de veículos, padrões de movimento, frequência de violações, observações de comportamento. Ela os observava há meses, aprendendo seus hábitos, contando quantas vezes eles ignoraram os avisos. Na parte inferior da última página, ela escreveu em caligrafia cuidadosa: Dia 147, aviso final postado. Então ela ajustou o alarme do relógio para as 4 da manhã e sentou-se no escuro esperando. Nas 2 semanas seguintes, as violações aumentaram. As câmeras de trilha pegaram as mesmas caminhonetes retornando, agora com um 6º homem. Embry postou novas placas com linguagem explícita. Vigilância ativa. Todas as invasões documentadas. Forças da lei notificadas. A resposta do caçador furtivo foi capturada em vídeo. Um deles usou a placa para a prática de tiro ao alvo, atirando nela repetidamente enquanto os outros riam. A filmagem mostrava-os montando um acampamento semipermanente, construindo uma fogueira, deixando lixo espalhado pelo prado. Eles não estavam mais de passagem. Estavam reivindicando o território. Embry fez a viagem até a cidade. 45 minutos em estradas acidentadas. O escritório do xerife era pequeno, com poucos funcionários, sobrecarregado. O deputado Freeman estava na casa dos 20 anos, olhos cansados, sugerindo muitos turnos e pouco apoio. Ela se aproximou do balcão e deslizou uma pasta. Dentro havia fotografias impressas, números de placas, registros de tempo, coordenadas GPS. Sua voz estava calma e controlada quando ela falou. 5 homens estiveram na minha propriedade 43 vezes em 4 meses. Nomes e endereços estão lá. Eles estão caçando ilegalmente. Freeman olhou para a papelada com a expressão de alguém que já havia visto isso antes e sabia como terminaria. Ele prometeu adicioná-lo ao relatório. O xerife Tanik poderia enviar alguém, provavelmente na próxima semana, quando ele estivesse de volta de Billings. Embry repetiu a linha do tempo. Na próxima semana. Freeman pareceu desconfortável. Era um condado grande. Os recursos estavam escassos. Ele sugeriu cuidadosamente que talvez ela devesse considerar vender. Aquilo era um país difícil para alguém sozinha. Ele se pegou no meio da frase, percebendo como soava. Embry pediu que ele terminasse o pensamento. Para quê? Freeman recuou. Ele apenas quis dizer que era muita terra para gerenciar sozinha. Ela pegou sua documentação de volta, virou para sair. Sua voz estava baixa quando ela falou novamente. Eu vou gerenciar. Enquanto ela saía, ela passou. Um mural coberto de avisos comunitários. Entre os panfletos de vendas de garagem e animais perdidos, estava um pôster de pessoa desaparecida,
Gerald Pritchard, visto pela última vez caminhando na Cordilheira Sentinel. A fotografia mostrava um homem na casa dos 50 anos, sorrindo, saudável. Embry parou. Ela estudou o pôster por vários segundos, sua expressão mudando de uma forma que era difícil de ler, algo entre reconhecimento e decisão. Então ela saiu sem outra palavra. 4 noites depois, as câmeras de trilha pegaram algo diferente. Os caçadores furtivos estavam dentro de seu perímetro cercado, a 200 jardas de sua cabana. O registro de tempo mostrava que era quase meia-noite. Um homem urinou em sua varanda, outro pichou profanidades em seu galpão. O áudio captou suas vozes claramente. Vamos ver se a mulher sai. Eles apontaram holofotes para suas janelas, motores acelerando, intimidação deliberada projetada para assustá-la a sair. O assédio continuou por 20 minutos. Dentro da cabana escura, Embry sentou-se imóvel. As cortinas estavam fechadas, mas ela observou a luz varrer suas paredes através de uma fresta estreita. Ela não se moveu, não reagiu, apenas observou com a paciência de alguém que passou anos em posições onde o movimento significava morte. Depois que as caminhonetes finalmente partiram, motores rugindo em triunfo, ela saiu. O dano foi documentado metodicamente, fotografias de múltiplos ângulos, medições, notas. Então ela voltou para dentro. Desta vez, quando abriu o estojo trancado, ela removeu os itens com precisão deliberada. O colete tático saiu primeiro. Sua insígnia desbotada captando a luz da lâmpada por apenas um momento. Um tridente de foca gasto, mas inconfundível. Monóculo de visão noturna, binóculos telêmetro. Os mapas topográficos foram espalhados sobre a mesa. Um caderno diferente emergiu, menor e preto, preenchido com cálculos técnicos, correções de elevação, análise de padrão de vento, geometria de linha de visão, estimativas de alcance para características específicas do terreno. Ela começou a marcar os mapas com precisão cirúrgica, usando um transferidor para calcular ângulos de pontos altos na montanha. Embry Castellane nem sempre viveu sozinha nas montanhas. Por 12 anos, ela fez parte de algo que a maioria das pessoas nunca soube que existia. O flashback foi breve, fragmentado, paisagem desértica cintilando no calor. Uma versão mais jovem de si mesma em equipamento tático. Olho pressionado a uma mira de rifle. Um observador ao lado dela. Voz calma. Vento mudando. Ajustar 2 cliques para a direita. Conversa de rádio. Múltiplos hostis. Civis no complexo. Sua voz firme e sem emoção. Eu tenho o tiro. Confirmação via rádio. Livre para engajar. Seu dedo no gatilho. O leve recuo. Rádio novamente. Alvo abatido. Reféns estão se movendo. Bom trabalho, Castellane. Ela tinha 27 mortes confirmadas em 3 turnos. Uma condecoração congressional para a qual ela nunca compareceu à cerimônia. Ela deixou os Navy SEALs em 2018 com uma dispensa honrosa e um único pedido: ser esquecida. Os militares honraram esse pedido. Seus registros foram selados, suas operações classificadas, seu nome removido de bancos de dados públicos. Ela comprou terras no local mais remoto que conseguiu encontrar e construiu uma vida baseada em distância e disciplina. Ela não estava se escondendo. Ela estava escolhendo a paz. Mas a paz exigia limites, e os limites só importavam se fossem impostos. A pequena mochila foi arrumada com precisão. Água, barras energéticas, kit de primeiros socorros, corda, o caderno preto, um lápis. Ela checou seu rifle, um rifle de caça civil de ferrolho, mas a maneira como ela o manuseava contava uma história diferente. Cada movimento era memória muscular. Décadas de treinamento compactadas em competência inconsciente. Ela carregou 5 cartuchos, um na câmara. Em seu caderno, ela escreveu uma entrada final. Dia 147, entrada final. Todos os avisos esgotados, prosseguindo com a defesa territorial.
Ela ajustou o alarme do relógio para as 4 da manhã. Então ela sentou na cabana escura e esperou o amanhecer. Quando o sol nasceu, Embry deixou a cabana com o rifle pendurado nas costas e a mochila presa. Ela não caminhou em direção à estrada ou montanha abaixo. Ela caminhou para o terreno mais denso, seguindo caminhos que não existiam em nenhum mapa. Seus movimentos eram deliberados, propositais. Isso não era caça. Isso era posicionamento. A câmera não a seguiu para o deserto. A tela escureceu. Um cartão de título apareceu. 72 horas depois, o radiocomunicação que surgiu 3 dias depois que Embry desapareceu nas montanhas estava em pânico e confuso. Vozes diferentes, todas assustadas. Breck não estava respondendo. Seu GPS mostrava sua caminhonete ainda no antigo acampamento, mas ele não estava lá. Cullen havia perdido o check-in 6 horas atrás. Seu telefone foi direto para a caixa postal. Harlan também não estava respondendo. Alguém sugeriu subir para procurá-los. Outra voz, mais trêmula, disse não. Algo estava errado. Eles deveriam chamar o xerife. A hesitação naquela voz sugeria que eles sabiam em algum nível instintivo que subir a montanha era um erro. Eles não sobreviveriam. De qual cidade do mundo você está assistindo a esta história se desenrolar? Se você já conheceu alguém que manteve uma linha em silêncio quando ninguém mais o faria, alguém cujo silêncio foi confundido com fraqueza, compartilhe seus pensamentos abaixo. E se esta história o deixou curioso sobre o que aconteceu naquelas 72 horas, considere se inscrever, porque a resposta é algo que assombraria essas montanhas por anos. O xerife Tanik tinha 55 anos e havia visto o suficiente no condado de Cascade para saber quando algo estava errado. A chamada de rádio chegou às 6h da manhã. Múltiplas pessoas desaparecidas, todos caçadores experientes, todos pela última vez na mesma área geral da Cordilheira Bitterroot. Ele subiu a estrada da montanha com o deputado Freeman, passando pela linha de propriedade de Embry Castellane, marcada com aquelas placas claras e profissionais. A caminhonete estava silenciosa, exceto pelo som do cascalho sob os pneus. Freeman quebrou o silêncio primeiro. Quantos estamos procurando? Tanik manteve os olhos na estrada. 3 confirmados, não respondendo. Mais 2 não foram vistos em 4 dias. Todos caçadores com licenças para a floresta nacional adjacente. Freeman hesitou antes de falar novamente. Eles podem ter atravessado para a propriedade Castellani. Tanik repetiu a palavra lentamente. Podem ter. A implicação pairou entre eles. Ambos sabiam o que significava invadir a propriedade nesta elevação. Ambos sabiam o quão pouco a lei podia fazer a respeito. O que eles ainda não sabiam era o que Embry Castellane poderia fazer a respeito. Eles encontraram a primeira caminhonete antes do meio-dia. O veículo de Breck Holloway estava em uma pequena clareira a 8 milhas de qualquer estrada mantida, portas abertas como asas quebradas. As chaves ainda estavam na ignição. 2 rifles estavam apoiados no capô, não disparados, a segurança ainda engatada. Uma caneca de café repousava no capô, líquido ainda acumulando no fundo, embora já tivesse esfriado há muito tempo. Não havia sangue, nenhum sinal de luta, nenhuma evidência de violência, apenas a sensação esmagadora de ausência, como se os homens tivessem sido apagados no meio da ação. Tanik caminhou lentamente pelo perímetro, estudando o chão. Freeman verificou o rádio dentro da caminhonete, ainda sintonizado em sua frequência. Última transmissão foi há 3 dias, indo verificar a linha do cume. Nada depois disso. Tanik agachou-se perto da caminhonete, examinando pegadas na terra macia. Múltiplos conjuntos, todos afastando-se do veículo, não caminhando, correndo. O comprimento da passada era muito longo, a profundidade muito profunda. Esses homens estavam correndo pela floresta densa, fugindo de algo. Ele olhou para a montanha que se elevava acima deles. Milhas de terreno que poderiam esconder qualquer coisa.
Chame busca e resgate aqui e me traga Embry Castellane. A viagem para a cabana dela levou mais 40 minutos em estradas que mal mereciam o nome. Tanik havia ligado antes, mas não recebeu resposta, o que não o surpreendeu. Quando chegaram, Embry estava lá fora cortando lenha com um machado. Ela viu a caminhonete da patrulha se aproximando e abaixou o machado, limpando as mãos nas calças jeans. Ela não parecia surpresa. Ela não parecia preocupada. Ela parecia alguém que esperava essa visita e havia se preparado de acordo. A cabana era exatamente o que Tanik esperava, e nada parecido ao mesmo tempo. Espartana, mas organizada, pisos limpos apesar da estação chuvosa. Sem sinais de atividade recente além da vida diária normal. O rifle acima da lareira estava em seu estojo, e quando ele pediu para examiná-lo, ela o entregou sem hesitação. Cheirava a óleo, mas não a pólvora. O cano estava limpo, a ação suave. Não havia sido disparado recentemente. Suas botas estavam perto da porta, limpas e secas, sem lama, sem detritos. Tudo na cena sugeria uma mulher que não havia saído de sua propriedade em dias. Tanik explicou que estavam procurando caçadores desaparecidos, 5 homens. Ela havia visto alguém em sua propriedade nos últimos dias? Embry caminhou até seu laptop sem uma palavra e abriu as filmagens da câmera de trilha. Os registros de tempo eram claros. 4 dias atrás, 3 caminhonetes entrando em sua terra, ignorando placas postadas, homens com rifles visíveis pelas janelas. Ela mostrou mais filmagens, o assédio em sua cabana, o vandalismo, os holofotes e gritos. O áudio estava cristalino. Vamos ver se a mulher sai. Tanik assistiu à filmagem 2 vezes. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Dentro havia documentação que remontava lá a meses. Fotografias, placas de carros, datas e horários, nomes e endereços que ela mesma havia pesquisado. Uma cópia do relatório policial que ela havia arquivado com o deputado Freeman 2 semanas antes. Sua voz estava calma quando ela falou. Esses homens têm invadido a propriedade por meses. Eu documentei tudo, arquivei relatórios, fiz tudo conforme o livro. Esta filmagem é de 4 noites atrás. Eles chegaram a 200 jardas da minha cabana, vandalizaram minha propriedade, me ameaçaram. Depois disso, não os vi novamente. Tanik fez a pergunta que importava. Você não os viu sair? Embry encontrou seus olhos diretamente. Eu fico dentro de casa quando eles estão na minha terra para minha segurança. Foi uma resposta perfeita, razoável, defensável, impossível de contestar. Freeman perguntou o que ela fez depois que eles partiram. Ela gesticulou para o galpão visível pela janela. Eu limpei o grafite, documentei os danos, considerei registrar outro relatório, mas não achei que faria diferença. A implicação era clara sem ser acusatória. Ela havia feito tudo legalmente possível e não recebeu ajuda. Tanik perguntou se ele poderia dar uma olhada. Embry disse que preferiria um mandado, mas se isso ajudasse a encontrar os homens mais rápido, ele estava à vontade para procurar. Era exatamente a resposta certa de alguém que não tinha nada a esconder. Eles procuraram por 30 minutos, não encontraram nada suspeito, nenhum equipamento escondido, nenhuma lama recente rastreada pela casa, nenhuma evidência de alguém se preparando ou retornando de algo no deserto. Sobre a mesa estava o caderno Moleskine, aquele com a documentação de invasão. Freeman o pegou com permissão e folheou meses de registros cuidadosos. A entrada final era datada da noite do assédio, dia 147. Relatório arquivado com o xerife do condado. Nenhuma resposta. Vandalismo ocorreu, limpo e documentado. Você mantém registros detalhados, disse Tanik, como uma observação, não uma acusação. Embry respondeu sem emoção. Quando as pessoas ignoram seus limites, a documentação importa. Aprendi isso no serviço. Tanik pegou a referência imediatamente. Você serviu? Houve uma pausa breve, mas perceptível. Ela encontrou seus olhos. Eu servi.
Que ramo? Marinha. O que você fazia na Marinha? A pausa foi mais longa desta vez. Ela sabia o que ele realmente estava perguntando. Ela sabia que ele estava pescando informações que não encontraria em nenhum banco de dados público. Sua resposta foi simples e final. Meu trabalho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Tanik sabia que havia mais. Ele sabia que ela não estava lhe contando tudo, mas também sabia que não tinha nada para alavancar, nenhuma evidência para perseguir, nenhum fundamento legal para pressionar mais. Ele a agradeceu por sua cooperação e disse para ela ligar se visse ou ouvisse algo. Ela disse que sim. Enquanto voltavam para a caminhonete, Freeman falou baixinho. Ela fez alguma coisa. Eu sei que ela fez. Tanik abriu a porta do motorista. Prove. Freeman começou a discutir. Deveríamos verificar algo. Tanik o interrompeu. Verificar o quê? 640 acres de deserto. Ela tem documentação, um rastro de papel mostrando meses de assédio, e ela liderou uma busca sem um mandado. Não temos nada. A operação de busca que se seguiu foi maciça para os padrões do condado. Equipes de busca e resgate vasculharam 40 milhas quadradas nos 6 dias seguintes. Helicópteros varreram padrões de grade usando imagens térmicas. Cães farejadores de cadáveres rastrearam através de terreno denso que os combatia a cada curva. Voluntários de 3 condados se juntaram ao esforço. Tana coordenava de uma barraca de comando. Mapas cobertos em grades de busca que cresciam mais complexas a cada dia. Eles encontraram a segunda caminhonete no dia 2. Mesma história, abandonada, chaves dentro, sem sangue, rifles deixados para trás, equipamento espalhado, mas sem corpos. A terceira caminhonete apareceu no dia 4, ainda mais fundo na floresta, milhas de qualquer rota lógica. Era como se os homens estivessem dirigindo em círculos, em pânico e desorientados. Dentro de uma caminhonete, eles encontraram um diário. A entrada final era quase ilegível, escrita em caligrafia trêmula. Algo está lá fora. Precisamos sair agora. O registro de tempo em um telefone caído mostrava que a última atividade foi há 3 dias. Uma chamada falha para serviços de emergência. Sem sinal, sem conexão, apenas a tentativa, registrada e abandonada. As equipes de busca relataram observações estranhas. Os cães rastreavam um cheiro por milhas e então paravam, confusos, circulando o mesmo local como se a trilha simplesmente terminasse no ar. Rastreadores experientes encontraram pegadas que sugeriam que os homens estavam correndo cegamente pela floresta à noite, tropeçando, caindo, levantando-se e correndo novamente. Havia sinais de quedas, galhos quebrados, solo perturbado, mas nenhuma indicação do que estavam fugindo. Um líder de equipe chamou no rádio com frustração na voz. É como se eles simplesmente tivessem desaparecido. Tanik estava na barraca de comando no 6º dia, olhando para o mapa. 40 milhas quadradas pesquisadas, centenas de horas homem investidas, 3 veículos encontrados, equipamento recuperado, mas sem corpos, sem sangue, sem rastro que levasse a algo conclusivo. A operação estava custando ao condado recursos que ele não tinha. A polícia estadual estava fazendo perguntas sobre a justificativa. As famílias exigiam respostas que ele não podia fornecer. Ele tomou a decisão de reduzir a busca para um status de monitoramento. Se alguém encontrasse algo, eles responderiam. Mas a busca ativa em grade havia terminado. 3 semanas depois que a busca foi suspensa, uma guarda florestal chamada Yael Ostrander estava pesquisando danos causados por incêndio na floresta nacional adjacente. Ela estava a 5 milhas da linha de propriedade de Embry, marcando árvores mortas para remoção quando seu cachorro começou a latir em um barranco. O animal era treinado e disciplinado, não propenso a falsos alertas. Yael desceu cuidadosamente, usando raízes e rochas como apoios para as mãos. Ela encontrou uma bota primeiro, depois uma mochila,
Então algo que a fez procurar seu rádio com as mãos trêmulas. A cena do crime foi processada pela Polícia Estadual. 4 corpos espalhados por 3 milhas de terreno, mas todos no mesmo dreno geral. O médico legista chegou de helicóptero. A avaliação inicial levou 6 horas. O detetive Sears tinha cerca de 50 anos, um investigador estadual que havia visto de tudo e não se surpreendia com nada até agora. Ele acompanhou Tanique pelas descobertas preliminares. 4 corpos estiveram aqui por pelo menos 2 semanas, talvez 3. A principal causa da morte parece ser exposição, hipotermia, mas há complicações. Tanique perguntou, que tipo de complicações? Sears puxou um tablet mostrando as localizações dos corpos marcadas em um mapa topográfico. Eles morreram próximos no tempo, dentro de horas uns dos outros com base nas taxas de decomposição, mas em locais diferentes, abrangendo 3 milhas. Isso é incomum para mortes por exposição. Geralmente as pessoas morrem onde param de se mover. Esses homens ainda estavam se movendo quando morreram. Tanique estudou o mapa. Todas as 4 localizações mostravam que os homens haviam se afastado rapidamente da linha de propriedade de Embry. Sears apontou para os relatórios de lesões. Tornozelos fraturados, dedos quebrados de quedas, lacerações profundas de correr através de arbustos densos. Esses homens não estavam caminhando. Eles estavam fugindo. Tanique perguntou sobre a causa da morte. Sears balançou a cabeça. Essa é a parte estranha. Sem ferimentos de bala, sem traumatismo contuso, sem facadas, sem sinais óbvios de crime. A toxicologia levará semanas, mas o exame preliminar mostra cortisol e adrenalina elevados. Esses homens estavam apavorados quando morreram. Eles correram até a exaustão no escuro, caíram repetidamente. Continuaram levantando e correndo até que seus corpos cedessem. Tanique olhou para o terreno, íngreme, implacável, perigoso à noite. Mas esses eram homens experientes ao ar livre. Sears concordou. É isso que torna isso incomum. Estes não eram turistas em pânico. Estes eram profissionais que sabiam como sobreviver na natureza. E o quinto homem? Perguntou Tanique. Harlan Vickers ainda está desaparecido. Sears olhou para o mapa no padrão de onde os corpos foram encontrados. Se ele seguiu o mesmo padrão, ele poderia estar em qualquer lugar dentro de um raio de 10 milhas, ou ele poderia ter ido na direção oposta inteiramente. Continuaremos procurando, mas dado o terreno e o tempo decorrido, as chances de encontrá-lo vivo são 0. Naquela noite, Tanique sentou-se sozinho em seu escritório, incapaz de esquecer. Ele pegou o relatório policial inicial de Embry, sobrepôs-o aos arquivos de pessoas desaparecidas, estudou o mapa, mostrando onde os corpos foram encontrados. Todos os 4 estavam em terras da Floresta Nacional quando morreram, mas a análise do terreno sugeriu que eles haviam entrado pela propriedade de Embry e estavam se afastando dela quando sucumbiram. Ele abriu seu laptop e fez uma verificação de antecedentes de Embry Castellane, endereço anterior em Virginia Beach. Histórico de emprego listado como Departamento de Defesa com detalhes redigidos. Isso era significativo. O Dodé não redigiria detalhes para cargos administrativos. Ele pesquisou mais profundamente, procurando por algo que pudesse explicar quem ela realmente era. Ele encontrou uma notícia de 2017. Navy SEAL local homenageado por serviço em operações antiterroristas. Sem fotografia, sem nome, detalhes classificados, mas a data e o local correspondiam à linha do tempo de serviço de Embry. Ele encontrou outra notícia de 2018. Marinha revisará regras de engajamento após operação controversa. Membro da equipe SEAL inocentado de irregularidades. Novamente, nomes redigidos novamente. As datas se alinharam. Ele tentou acessar registros de serviço militar e bateu em uma parede. Classificados, selados, indisponíveis para a aplicação da lei local,
sem a autorização federal que ele não tinha. Mas ele encontrou uma coisa enterrada em um banco de dados do Congresso, uma nomeação para a medalha de honra que havia sido rebaixada para uma Cruz da Marinha. O recipiente foi listado apenas como chefe suboficial E. Castellani. A citação foi completamente redigida. O que quer que ela tivesse feito era tão classificado que mesmo a descrição de suas ações era considerada um risco de segurança. Tanik sentou-se em sua cadeira e olhou para a tela. Ele entendeu agora. Embry Castellane não era uma veterana. Ela era um fantasma. Alguém que havia operado em níveis que a maioria das pessoas não sabia que existiam. Alguém treinado para eliminar ameaças com precisão e desaparecer sem deixar vestígios. Alguém que entendia terreno, psicologia e medo de maneiras que poderiam transformar uma montanha em uma arma. Ele olhou para o mapa novamente, o padrão de onde os corpos foram encontrados. A maneira como os homens haviam morrido correndo aterrorizados de algo que nunca escaparam. Ele sabia o que havia acontecido, mas saber não era o mesmo que provar. Na manhã seguinte, ele voltou para a propriedade de Embry sozinho. Nenhum deputado, nenhum reforço. Esta não era uma visita oficial. Ele a encontrou cortando lenha novamente. O mesmo ritmo constante, os mesmos movimentos precisos. Ela o viu se aproximando e abaixou o machado, limpando as mãos em suas calças jeans. Ela não parecia surpresa. Ela não parecia preocupada. Ela parecia alguém que esperava essa visita e havia se preparado de acordo. Eles sentaram em sua varanda sem falar por um longo momento. Finalmente, Tanik quebrou o silêncio. Nós os encontramos. 4 corpos. Floresta Nacional a 5 milhas da sua fronteira. Médico legista diz exposição, hipotermia. Eles ficaram desorientados, separados, em pânico. Embry disse que havia ouvido os helicópteros. Sua voz não carregava emoção, nem alívio, nem preocupação, apenas reconhecimento. Tanik continuou. Aquele terreno em que eles estavam é brutal. Fácil se perder no escuro, especialmente se algo os assustou. Embry respondeu que não saberia. Ela ficou perto de casa. Tanik puxou uma pasta e a colocou na mesa entre eles. Eu li um pouco ontem à noite. Cruz da Marinha, SEAL Team 3, 12 anos de serviço, 27 mortes confirmadas. Dispensa honrosa em 2018. Embry não reagiu. Não confirmou, nem negou, apenas esperou. Houve uma operação em 2017, resgate de reféns no Iêmen. 8 SEALs entraram. 3 não voltaram, mas 12 reféns sobreviveram porque um franco-atirador eliminou 7 hostis de posições que ninguém pensava serem possíveis. Atirando através de paredes, através de veículos, de ângulos que exigiam precisão impossível. Tanik fez uma pausa. Eles queriam te dar a medalha de honra, mas a operação foi classificada, então eles a rebaixaram para uma Cruz da Marinha e enterraram o arquivo tão profundamente que mesmo eu mal consigo encontrar vestígios dela. Ele se inclinou para a frente. Você sabe o que eu acho que aconteceu lá em cima? Acho que esses homens vieram para a sua terra. Acho que eles te assediaram, vandalizaram sua propriedade, te ameaçaram em sua própria casa. Acho que você documentou tudo conforme o livro, arquivou relatórios, fez tudo certo. E acho que quando a lei não pôde te proteger, você se protegeu. Não com violência, mas com medo. Acho que você foi para aquelas montanhas e fez 5 caçadores experientes acreditarem que algo os estava caçando. Acho que você usou todas as habilidades que aprendeu em 12 anos de operações especiais para transformar sua propriedade em um lugar tão aterrorizante que homens adultos correram até a morte tentando escapar. O silêncio se estendeu entre eles. O vento moveu-se através dos pinheiros. Em algum lugar na distância, um corvo chamou. Finalmente Embry falou. Há uma pergunta, xerife. Tanik perguntou diretamente. Você matou esses homens? Ela encontrou seus olhos sem hesitação. Não, ponto. Eu não matei esses homens. Não era uma mentira.
Tecnicamente era completamente preciso. Você fez algo que resultou na morte deles. Sua resposta foi medida, precisa, legalmente perfeita. Eu defendi minha propriedade dentro da lei. Eu nunca disparei uma arma contra outra pessoa. Eu nunca toquei em ninguém. O que aconteceu com eles aconteceu em terra federal, a milhas da minha fronteira. Eles escolheram correr. Eles escolheram entrar em pânico. Eu não posso controlar o que as pessoas fazem quando percebem que cometeram um erro terrível. Tanik levantou-se e pegou sua pasta. Pelo que vale, esses homens tinham antecedentes. Brack Holloway tinha 3 prisões por violência doméstica. Cullen Mays estava sob investigação por tráfico ilegal de carne de caça. Harold Vickers cumpriu 2 anos por agressão agravada. Ele olhou para ela. Eles não eram boas pessoas. Mas eram pessoas. Embry respondeu baixinho. Sim, eles eram. Tanik caminhou em direção à sua caminhonete e parou no meio do caminho. Mais uma coisa, aquela medalha de honra que foi rebaixada. Eu li nas entrelinhas 7 alvos em menos de 90 segundos em uma tempestade de areia de posições que exigiram que você se movesse 3 vezes sem ser detectada. Você salvou 12 pessoas naquele dia. E o país não pôde nem mesmo te agradecer publicamente. Então, eu vou dizer, obrigado pelo seu serviço, chefe suboficial Castellani. Ela assentiu uma vez. Tanik entrou em sua caminhonete. Antes de fechar a porta, ele acrescentou uma última coisa. Aquele telefone via satélite que você possui. Aquele registrado para um contratado do DoD. Se houver algum registro de chamadas nele, agora seria uma boa hora para garantir que não haja. Seus olhos se encontraram. Ela entendeu. Já foi resolvido. Ele partiu. Depois que sua caminhonete desapareceu pela montanha, Embry entrou em sua cabana. Ela abriu a gaveta com o telefone via satélite. Uma chamada de saída no registro. 4 dias atrás. Duração 4 minutos. Um único contato salvo. Falk. Ela o encarou por um longo momento. Então ela excluiu o registro de chamadas, removeu o cartão SIM, saiu com as peças, usou uma pedra para esmagar o SIM em fragmentos pequenos demais para recuperar dados, enterrou-os em seu jardim sob as plantas de tomate. 6 semanas depois, o corpo de Harlan Vicker foi encontrado a 18 milhas de distância, do outro lado da fronteira estadual, em Montana. O relatório veio através de canais oficiais. Ataque de urso, parcialmente consumido. As lesões eram consistentes com correr por uma floresta densa à noite, múltiplas fraturas, lacerações profundas de quedas, sinais de hipotermia grave antes que o urso o encontrasse. O médico legista observou que os ferimentos defensivos eram mínimos. A vítima pode já estar inconsciente quando o animal o encontrou. A conclusão oficial foi adicionada ao arquivo do caso. 5 caçadores experientes entraram em terreno desconhecido à noite, ficaram separados, em pânico, sucumbiram aos elementos, acidente trágico, caso encerrado. Você já testemunhou uma injustiça que a lei não pôde tocar? Você já conheceu alguém que encontrou outra maneira de traçar uma linha que importava? Compartilhe seus pensamentos abaixo. E se esta história o deixou curioso sobre o que aconteceu naquela montanha, com aqueles limites que foram cruzados, e com a mulher que garantiu que nunca mais seriam cruzados, fique conosco porque a resolução não é o que ninguém esperava. A manchete do jornal saiu no County Gazette 6, semanas depois que o último corpo foi encontrado. Caçadores furtivos morrem na selva da montanha. Mortes por exposição consideradas acidentais. O artigo era breve, clínico, focado em fatos que não levantavam questões. 5 homens entraram em terreno desconhecido. As condições climáticas se deterioraram. A comunicação falhou. Os esforços de busca e resgate foram extensivos, mas, em última análise, a recuperação se tornou recuperação. O legista do condado expressou condolências às famílias. O escritório do xerife recusou-se a comentar mais.
O caso foi encerrado com a finalidade burocrática de papelada arquivada e esquecida. Mas nos bares e lanchonetes do vale, nos acampamentos de caça e nas estações do serviço florestal, uma história diferente circulava. Ela se movia através de conversas em tons baixos, compartilhada com café e olhares cúmplices, passada entre pessoas que passavam suas vidas nas montanhas e entendiam o que não podia ser dito em relatórios oficiais. 5 homens foram para a terra daquela mulher, profissionais que caçavam aquelas montanhas há 15 anos. Eles ignoraram os sinais, riram dos avisos, e 3 dias depois estavam correndo pela floresta no escuro, aterrorizados com algo que ninguém conseguia nomear. 4 morreram de exposição. O 5º foi encontrado a 18 milhas de distância, parcialmente comido por um urso depois que a hipotermia já o havia levado. A pergunta que ninguém fazia oficialmente, mas todos consideravam em particular, era simples. Do que eles estavam fugindo? O relatório do médico legista mencionou cortisol e adrenalina elevados, marcadores fisiológicos de medo extremo. Estes não eram homens que haviam se perdido e calmamente sucumbido ao frio. Estes eram homens que haviam sido caçados por algo que nunca os tocou, mas os levou à exaustão e à morte através do terror puro. Os detalhes vazaram lentamente pela comunidade, pegadas mostrando que eles estavam correndo, não andando, equipamento abandonado em lugares que não faziam sentido. O diário de um homem com uma entrada final que simplesmente dizia: algo está lá fora, precisamos sair agora. Escrito em caligrafia que se deteriorou de um script limpo para um rabisco quase ilegível em 3 palavras. O serviço florestal atualizou discretamente seus mapas, marcando a propriedade de Embry com anotações que sugeriam cautela. Os fóruns de caça online se encheram de especulações e avisos. O que quer que você faça, não cruze aquela cerca. A mulher lá em cima não é o que parece. Alguns alegaram que ela havia colocado armadilhas. Outros sugeriram que ela havia usado técnicas de guerra psicológica. Alguns sussurraram sobre treinamento militar e capacidades que iam além do que os civis entendiam. Mas ninguém tinha prova. Ninguém tinha evidências. Havia apenas os corpos, o terror que os havia impulsionado, e a mulher que vivia sozinha em uma montanha com limites que de repente se tornaram absolutos. O detetive Sears, da Polícia Estadual, passou 3 semanas adicionais tentando encontrar algo acionável. Ele entrevistou todos que conheceram os homens falecidos. Ele revisou cada peça de evidência coletada da cena. Ele estudou o histórico de Embry, o máximo que as restrições classificadas permitiam. Ele não encontrou nada que pudesse ser sustentado em tribunal. Nenhuma arma disparada, nenhum contato físico, nenhuma ameaça feita, apenas uma mulher que havia documentado meses de assédio, registrado queixas oficiais e em seguida permaneceu em sua propriedade enquanto 5 homens entravam em sua terra e morriam em território federal a milhas de distância. Seu relatório final concluiu com a mesma determinação: morte acidental por exposição. Nenhuma evidência de atividade criminosa. Caso encerrado. Mas Sears adicionou uma nota ao arquivo que nunca seria incluída em registros oficiais. Em minha opinião profissional, esses homens encontraram algo na propriedade de Castellani ou perto dela que induziu extremo sofrimento psicológico. Se esse algo foi um predador natural, um risco ambiental ou uma intervenção humana, não pode ser determinado a partir das evidências disponíveis. O que é certo é que homens experientes ao ar livre, com décadas de experiência combinada na vida selvagem, exibiram comportamento de pânico inconsistente com seu treinamento histórico. A nota foi arquivada separadamente, marcada apenas para revisão interna, e eventualmente enterrada em arquivos onde acumularia poeira ao lado de milhares de outros casos que desafiavam uma explicação fácil. A primavera chegou à cordilheira Bitterroot com a lenta transformação que as altas elevações exigem.
A neve recuou primeiro dos prados mais baixos, revelando grama que estivera dormente por meses. Flores silvestres emergiram em manchas de roxo e amarelo. Cervos retornaram para pastar nas áreas abertas, cautelosos, mas persistentes. A montanha se lembrava do inverno, mas soltou seu aperto incrementalmente, dia a dia, como se relutasse em deixar ir o silêncio que o frio trazia. Embry caminhava pela linha de sua propriedade como sempre fazia, verificando cada poste, cada sinal, documentando tudo em seu caderno gasto. Mas algo havia mudado de uma forma que era imediatamente visível para qualquer um que entendesse os padrões dessas montanhas. As pegadas que costumavam cruzar sua fronteira haviam sumido. As filmagens das câmeras de trilha mostravam caçadores se aproximando da cerca, lendo os sinais e voltando sem discutir. Alguns tiravam fotografias dos avisos como se estivessem documentando evidências de sua conformidade. Outros faziam grandes círculos ao redor de sua propriedade, adicionando milhas às suas rotas em vez de arriscar até mesmo uma invasão acidental. As trilhas de caça que cruzavam sua terra mostravam o aumento da atividade animal. Alces que haviam evitado a área por anos retornaram às suas rotas de migração tradicionais. Os lobos que haviam sido deslocados pela presença humana retomaram território que haviam abandonado. A montanha estava se curando de maneiras que a análise estatística podia medir, mas que era difícil explicar. Ela parou em uma seção da cerca onde alguém havia adicionado um aviso não oficial. A tinta spray era grosseira, mas a mensagem era clara. Volte. Propriedade privada. Ela fala sério. Abaixo, em caligrafia diferente, alguém havia acrescentado. 5 homens não ouviram. 5 homens morreram. Embry estudou as adições por um longo momento. Ela não as removeu, não as pintou. Elas serviam a um propósito que ela não havia pretendido, mas não desestimularia. Os postes da cerca estavam retos. Os sinais permaneceram intactos. Nenhum deles havia sido danificado em 6 meses. A montanha havia aprendido algo que não podia ser ensinado por lei ou lógica. Os limites eram reais quando impostos por alguém disposto a torná-los reais. A mudança foi mensurável de maneiras que se estenderam além da propriedade imediata de Embry. A pressão de caça em todo o setor diminuiu notavelmente. Guias que anteriormente trabalhavam nessas montanhas começaram a direcionar seus clientes para diferentes áreas sem explicação. Os conflitos usuais entre proprietários de terras e invasores, que haviam ocupado recursos significativos da lei a cada temporada, simplesmente evaporaram nesta região. O xerife Tanik notou isso em seus relatórios de incidentes. O deputado Freeman comentou sobre isso durante suas patrulhas regulares. Algo havia mudado na compreensão fundamental do que os limites significavam nesta parte do condado. O bar local, 6 meses após o incidente, estava movimentado em uma sexta-feira à noite. Caçadores preparando-se para a temporada de outono se reuniam para compartilhar planos e verificar regulamentos. As paredes estavam cobertas com décadas de fotografias mostrando caçadas bem-sucedidas, animais troféus, grupos de homens orgulhosos de suas habilidades e suas colheitas. Mas entre as fotos mais recentes havia uma lacuna notável. Ninguém estava postando fotos da Cordilheira Morrison anymore. A conversa ao redor das antigas mesas de madeira era animada, cobrindo padrões climáticos e movimento de caça e recomendações de equipamentos. Mas quando alguém mencionou o setor 7, a área que incluía a propriedade de Embry, a conversa silenciou. 2 homens sentaram na ponta do bar, estudando um mapa espalhado sobre a mesa de madeira marcada. O mais jovem, talvez com 25 anos, com a confiança de alguém que cresceu caçando, mas ainda não havia aprendido as lições mais difíceis da montanha, traçou uma rota com o dedo que passava perto da linha de propriedade de Embry. A rota fazia sentido de uma perspectiva topográfica. Ela seguia corredores naturais de caça e evitava o terreno mais íngreme. Era o tipo de rota que caçadores experientes tomariam sem pensar 2 vezes.
Mas o caçador mais velho, experiente e cuidadoso, com as cicatrizes de 3 décadas nessas montanhas visíveis em suas mãos e rosto, agarrou seu pulso com força suficiente para parar o movimento. Não, protestou o homem mais jovem. É apenas adjacente. Nem estaríamos na terra dela. Ficaríamos no lado da Floresta Nacional. É legal. O homem mais velho balançou a cabeça firmemente, o gesto carregando um peso que ia além de um simples desacordo. Você não conhece a história. O caçador mais jovem recostou-se, irritado, mas curioso. Que história? Todo mundo continua falando daquela mulher como se ela fosse algum tipo de monstro. Ela é apenas uma pessoa. Ela tem propriedade. Nós não invadiríamos. Qual é o problema? O homem mais velho tomou um longo gole de sua cerveja antes de responder. Ele escolheu suas palavras cuidadosamente, da maneira que as pessoas fazem quando estão andando na linha entre a verdade e a discrição, entre o que aconteceu e o que pode ser provado. 5 homens foram lá em cima 2 anos atrás. Os melhores caçadores do condado. Breck Holloway havia guiado por 20 anos. Harlan Vickers podia rastrear qualquer coisa que se movesse. Cullen Mays conhecia essas montanhas melhor do que a maioria das pessoas conhece seus próprios bairros. Eles não eram amadores. Eles não eram estúpidos. Eles eram profissionais que cruzavam aquela terra há anos, muito antes de ela comprá-la. Ele continuou, sua voz caindo ligeiramente. Então o resto do bar não pôde ouvir claramente. Eles pensaram que alguma mulher morando sozinha não poderia fazer nada a respeito de eles invadirem a propriedade. Pensaram que a cerca e os sinais eram ameaças vazias. Ela registrou queixas. Nada aconteceu. Eles continuaram voltando. Ficaram mais ousados. Começaram a tratar a propriedade dela como se fosse deles. Então, uma noite, eles foram até a cabana dela, a vandalizaram, a ameaçaram diretamente. Acenderam luzes nas janelas dela tentando assustá-la. O caçador mais jovem interrompeu. Então ela chamou a polícia, certo? O homem mais velho sorriu sem humor. Ela já havia chamado a polícia várias vezes. Você sabe quanto tempo leva para a polícia chegar lá em cima? 4 a 6 horas, se o tempo estiver bom. Quando alguém chegasse, aqueles homens já teriam ido embora há muito tempo. Então, o que aconteceu? Perguntou o caçador mais jovem, inclinando-se para a frente agora, sua confiança anterior substituída por genuíno interesse. O homem mais velho cruzou as mãos em volta da cerveja. 3 dias depois de eles a assediarem em sua cabana, todos os 5 desapareceram. Suas caminhonetes foram encontradas abandonadas, equipamento deixado para trás. Nenhuma sangue, nenhum corpo no início. Busca e resgate passou uma semana vasculhando 40 milhas quadradas. Eventualmente, eles encontraram 4 deles espalhados por 3 milhas da Floresta Nacional. Todos mortos, todos mostrando sinais de correr por arbustos densos no escuro. Ossos quebrados de quedas, lacerações de galhos, hipotermia. O médico legista disse que eles morreram de exposição. O caçador mais jovem processou isso. Então eles se perderam, tiveram um acidente. Por que todo mundo está tratando como se ela tivesse feito algo? O homem mais velho se inclinou mais perto. Porque estes não eram homens que se perderam. Harlan Vickers podia navegar pelas estrelas. Burry tinha unidades GPS e mapas. Eles conheciam essas montanhas. Mas algo os fez correr. Algo os assustou tão gravemente que eles abandonaram seus veículos, suas armas, seus suprimentos e fugiram para a floresta no meio da noite. Eles correram até não poderem mais correr, até que seus corpos cederam, até que a hipotermia os levou um por um através de milhas de terreno. E a coisa de que estavam fugindo nunca disparou um tiro, nunca os tocou, não deixou rastros, nenhuma evidência, nada que o xerife pudesse investigar. O silêncio à mesa deles se estendeu. Outras conversas continuaram ao redor deles, mas o canto do bar deles havia se tornado uma ilha de tensão silenciosa. Finalmente, o caçador mais jovem fez a pergunta que importava. O que ela era? O homem mais velho tomou outro gole.
Ex-militar, operações especiais, Navy SEAL, franco-atiradora. O tipo de pessoa que passou 12 anos aprendendo a eliminar ameaças sem deixar evidências. O tipo de pessoa que entende terreno e psicologia e medo de maneiras que a maioria das pessoas nunca imagina. Ela deixou o serviço e comprou a propriedade mais remota que pôde encontrar porque queria ser deixada em paz. Ele desdobrou o mapa e apontou para uma rota diferente, uma que se estendia amplamente ao redor da propriedade de Embry, adicionando 100 milhas à sua caçada planejada, mas evitando qualquer possibilidade de cruzar seus limites. É aqui que caçamos. É aqui que todo mundo caça agora porque aquela mulher lá em cima traçou uma linha e deixou claro o que acontece quando você a cruza. Não através de tribunais ou advogados ou relatórios policiais, mas através de consequências que são finais e absolutas e impossíveis de contestar. O caçador mais jovem olhou para o mapa. Você realmente acha que ela os matou? O homem mais velho dobrou o mapa cuidadosamente. Acho que ela não precisou matá-los. Acho que ela os fez se matar através do pânico e do medo e de fugir de algo que estava sempre um passo atrás deles, mas nunca os alcançava. E isso é de alguma forma mais aterrorizante do que se ela os tivesse apenas atirado. Eles arrumaram seus equipamentos e pagaram a conta. Enquanto saíam, o caçador mais jovem olhou para o mapa mais uma vez. O homem mais velho colocou a mão em seu ombro. Algumas lições você aprende com os erros dos outros. Aqueles 5 homens aprenderam que limites importam, que avisos não são sugestões, que uma mulher sozinha não é a mesma coisa que uma mulher indefesa. Nós podemos aprender essa lição sem pagar o preço que eles pagaram. A porta do bar se fechou atrás deles. Lá dentro, as conversas continuaram, mas a cordilheira Morrison não foi mencionada novamente naquela noite. O escritório do Serviço Florestal mostrou a mudança estatística mais claramente. A Guarda Florestal e a Yael Ostrander, a mesma guarda que havia encontrado os primeiros corpos e nunca esqueceria completamente a visão deles espalhados por aquele barranco, estava diante de um mapa marcando incidentes de caça ilegal em todo o distrito. Os dados cobriam 10 anos, codificados por cores, por gravidade e frequência. Cada setor mostrava atividade consistente, os padrões usuais de caça ilegal que assolavam terras públicas adjacentes à natureza selvagem, exceto um. O setor 7, que incluía a propriedade de Embry e a floresta nacional circundante, havia mostrado violações regulares por 9 anos. Marcas vermelhas agrupavam-se densamente no mapa, cada uma representando um incidente confirmado de atividade ilegal. Então, 18 meses atrás, as marcas pararam, não gradualmente, não com uma tendência de declínio. Elas simplesmente cessaram. O setor passou de uma das áreas de maior violação para 0 incidentes no espaço de uma única temporada. Outro guarda mais jovem e menos familiarizado com a história perguntou o que havia mudado. Yael apontou para uma única data no gráfico. Foi quando Embry Castellani comprou a cordilheira Morrison. A sala ficou em silêncio. Todos os presentes conheciam as histórias. Todos haviam ouvido as especulações. Alguns haviam participado da operação de busca e resgate. Eles haviam visto as caminhonetes abandonadas. Alguns estavam presentes quando os corpos foram encontrados. Eles entendiam o que o relatório oficial dizia e o que a verdade não oficial sugeria. Alguém perguntou se eles achavam que ela era responsável pela queda na caça ilegal. E Yael escolheu suas palavras com precisão diplomática. Acho que os limites começaram a importar naquele setor. Acho que as pessoas perceberam que havia consequências por tratar propriedade privada demarcada como acesso público. Acho que, seja qual for o motivo, temos nosso primeiro ano de caça ilegal 0 naquele setor em mais de uma década. E de uma perspectiva de conservação, isso é inequivocamente positivo. Ela puxou dados adicionais. As populações de vida selvagem no setor 7 aumentaram visivelmente. Rebanhos de alces estão usando rotas de migração tradicionais que haviam abandonado.
Matilhas de lobos restabeleceram territórios. Até os indicadores menores, populações de aves e diversidade de plantas, mostram melhoria. O que quer que esteja acontecendo nessa propriedade está criando um efeito de refúgio que se estende além das linhas de fronteira. A terra federal adjacente à propriedade dela está vendo benefícios porque a pressão foi removida. Ela fez uma pausa antes de adicionar a observação final. Às vezes a lei não é suficiente. Às vezes os limites exigem algo mais direto para serem eficazes. O supervisor de distrito, um burocrata de carreira que preferia resultados mensuráveis à ambiguidade moral, estudou os dados por um longo momento. Sua resposta foi pragmática da maneira que os funcionários do governo aprendem a ser quando os resultados importam mais do que os métodos. O que quer que esteja funcionando, não interferimos. Se esse setor mantiver 0 violações, realocaremos recursos de fiscalização para áreas com problemas ativos. Se a presença da senhora Castellani estiver dissuadindo a atividade ilegal, isso serve à nossa missão. Não fazemos perguntas que não queremos que sejam respondidas. A reunião passou para outros setores, outros problemas, mas o mapa permaneceu na parede. O setor 7 brilhava limpo, enquanto outras áreas sangravam vermelho com violações contínuas. O xerife Tanik sentou em seu escritório em uma tarde fria de final de outono, arquivando os últimos documentos relacionados ao caso. A pasta estava grossa com relatórios, registros de busca, descobertas do médico legista e depoimentos de testemunhas que diziam tudo e nada. Cada página representava horas de investigação, milhares de dólares em recursos e, em última análise, levou a conclusões que satisfaziam o procedimento enquanto evitavam a verdade. Ele a colocou em um arquivo marcado com o ano e a trancou. A chave foi para a gaveta de sua mesa, onde permaneceria a menos que alguém com autoridade superior exigisse acesso. O deputado Freeman entrou sem bater, um hábito que Tanik havia parado de tentar corrigir anos atrás. Vamos voltar lá em cima? Tanik fechou o armário e virou-se. Só se ela nos chamar, o que ela não precisará fazer. Freeman encostou-se na moldura da porta, a postura de alguém que estava pensando em algo por um longo tempo, e finalmente decidiu perguntar: você realmente acha que ela fez o que todo mundo diz? Ela realmente levou aqueles homens à morte sem tocá-los? Tanik considerou a pergunta com o peso que ela merecia. Ele havia sido xerife por 18 anos. Ele havia investigado assassinatos e acidentes e tudo mais. Ele havia aprendido a distinguir entre o que aconteceu e o que podia ser provado, entre justiça e lei, entre verdade e evidência. Sua resposta refletiu essa experiência. Acho que 5 homens ignoraram avisos claramente afixados em propriedade privada isolada. Acho que eles assediaram e ameaçaram uma mulher que tinha todo o direito legal de se defender. Acho que eles entraram em terreno que pensavam entender e encontraram algo para o qual estavam completamente despreparados. O que foi esse algo, eu não posso provar e não testemunharia se pudesse. Freeman não estava satisfeito com respostas diplomáticas. Mas você acredita. Você acredita que ela usou seu treinamento militar para caçá-los, para levá-los para a floresta até que morressem. Tanik caminhou até a janela que dava para a rua principal de sua pequena cidade. Caminhonetes e SUVs alinhavam os meios-fios. As pessoas cuidavam de seus negócios em uma comunidade onde todos se conheciam e segredos eram moeda. Ele falou sem se virar. Acredito que aquela mulher ganhou uma Cruz da Marinha por ações tão classificadas que a própria citação é redigida. Acredito que ela salvou 12 reféns, eliminando 7 hostis armados em uma tempestade de areia de posições que deveriam ter tornado o tiro preciso impossível. Acredito que ela fez parte de operações que exigiam precisão e crueldade em igual medida. Ele se virou para Freeman. Acredito que ela deixou aquela vida e comprou a propriedade mais remota que pôde encontrar porque queria paz,
Queria distância da violência e do conflito e das coisas que ela havia feito a serviço de seu país. E acredito que quando homens violaram essa paz repetidamente, ignoraram todos os avisos e a ameaçaram em sua própria casa, ela tomou uma decisão. Ela escolheu defender seus limites usando as habilidades que possuía. Se essa defesa foi ativa ou passiva, se ela os caçou ou simplesmente os fez acreditar que estavam sendo caçados, o resultado foi o mesmo. 5 homens entraram em sua propriedade após meses de avisos e 3 dias depois eles estavam mortos. Freeman absorveu isso. Então, nós apenas deixamos passar. Tanik voltou para sua mesa e sentou-se pesadamente. O que você me faria fazer? Prendê-la por quê? Defender sua propriedade? Assustar invasores? O médico legista não encontrou evidências de crime, sem ferimentos de bala, sem trauma. Consistente com a agressão, eles morreram de exposição em terra federal, a milhas de sua fronteira. Cada peça de evidência apoia a morte acidental. A única coisa que sugere o contrário é o padrão circunstancial de tempo. O fato de que caçadores experientes de repente se perderam e ficaram aterrorizados. Nada disso sobreviveria a uma audiência preliminar, muito menos a um julgamento. Ele puxou outra pasta, esta contendo informações de antecedentes que ele havia coletado através de canais não oficiais. Olhe quem eram esses homens. Breck Holloway tinha 3 prisões por violência doméstica. Bateu na esposa gravemente o suficiente para colocá-la no hospital 2 vezes. As acusações foram retiradas nas 2 vezes porque ela estava com muito medo de testemunhar. Cullen Mays estava sob investigação por gerenciar uma operação ilegal de carne de caça, vendendo espécies protegidas para restaurantes, ganhando milhares de dólares com a vida selvagem que pertencia ao público. Harlan Vickers cumpriu 2 anos por agressão agravada. Colocou um homem em coma por uma briga de bar. Estes não eram vítimas inocentes. Estes eram predadores que pensavam ter encontrado presas. Freeman olhou para a pasta, mas não a tocou. Então eles mereceram o que receberam. Tanik fechou a pasta. Eu não estou fazendo esse julgamento. Estou dizendo que quando predadores encontram algo mais alto na cadeia alimentar, o resultado é previsível. Aqueles homens passaram anos violando limites porque nunca houve consequências. Eles aprenderam que a lei não poderia alcançá-los nessas montanhas, que o isolamento significava imunidade. Então eles encontraram alguém que não precisava da lei, alguém que poderia impor limites diretamente. E eles aprenderam tarde demais que algumas pessoas não são indefesas apenas porque estão sozinhas. Freeman ficou em silêncio por um longo momento antes de falar novamente. E se ela fizer de novo? E se outra pessoa cruzar a cerca dela? Tanik encontrou seus olhos. Então eles terão ignorado sinais, avisos e a conhecida história do que aconteceu com as últimas pessoas que fizeram essa escolha. Nesse ponto, não é uma falha da aplicação da lei, é seleção natural. Freeman saiu sem outra palavra. Tanik voltou à sua papelada. O caso foi encerrado. A justiça, por qualquer definição que se escolhesse aplicar, havia sido feita. O inverno chegou cedo, como frequentemente acontece nas terras altas. A primeira neve significativa caiu em meados de outubro, cobrindo os picos e tornando as estradas de acesso traiçoeiras. Em novembro, a cabana de Embry era acessível apenas por moto de neve ou a pé. E mesmo essas opções eram limitadas a pessoas com sérias habilidades de inverno. O isolamento que ela buscara ao comprar a propriedade tornou-se absoluto. Sem visitantes casuais, sem convidados inesperados, apenas a montanha, a neve e o silêncio que vinha com ambos. Ela ficou em sua varanda uma tarde enquanto a última tempestade se aproximava, café fumegante em suas mãos, observando as nuvens rolarem sobre a linha do cume como uma maré lenta. A previsão do tempo indicava 18 polegadas. A temperatura já estava caindo. Essa tempestade fecharia a estrada completamente por pelo menos uma semana. Ela tinha suprimentos para 3 meses, se necessário.
O gerador estava revisado e abastecido. A lenha estava empilhada. Ela estava preparada para o isolamento de uma forma que a maioria das pessoas não podia imaginar, muito menos suportar. Um veículo se aproximou, lutando através da neve que já havia acumulado a profundidades perigosas. Ela o reconheceu antes que ele chegasse à clareira. O xerife Tanik, sozinho, dirigindo uma caminhonete pesada com correntes nos 4 pneus. Ele era a única pessoa que havia visitado sua propriedade desde o incidente. A única pessoa que sabia o que ela havia feito, ou suspeitava fortemente o suficiente para que isso equivalesse a saber, e havia escolhido olhar para o outro lado. Ela esperou enquanto ele estacionava e subia os degraus, carregando uma pequena caixa com cuidado que sugeria que seu conteúdo importava. Ele não falou imediatamente, apenas entregou a ela a caixa e esperou enquanto ela a abria. Dentro estava sua cruz da marinha, devidamente montada e emoldurada, com a citação oficial visível sob o metal. A citação era breve, pesada em redações classificadas, mas o que restava era suficiente. Por heroísmo extraordinário em operações de combate, por ações sob fogo que resultaram na extração bem-sucedida de 12 reféns civis, por valor demonstrado diante de forças inimigas esmagadoras. A linguagem era burocrática, mas o significado era claro. Ela havia conquistado isso com sangue e habilidade e a disposição de fazer o que os outros não podiam. "Como você conseguiu isso?" perguntou Embry, sua voz baixa. Tanik encolheu os ombros. "Eu sei que algumas pessoas fizeram algumas ligações. Seu registro foi selado por segurança operacional, mas tempo suficiente se passou para que certos reconhecimentos pudessem ser feitos. A Marinha mantém o controle de seu pessoal condecorado, mesmo quando essas condecorações são classificadas. Eles estavam dispostos a liberar isso para exibição com redações apropriadas. Eu imaginei que você deveria tê-lo, não escondido em um arquivo em algum lugar, mas aqui onde você pode vê-lo." Embry olhou para o metal sem removê-lo do estojo. O metal brilhava contra o veludo azul. A fita estava intocada. Representava um dia no deserto quando ela havia dado 7 tiros e salvado 12 vidas e perdido a mulher que havia sido sua observadora e amiga mais próxima. Representava anos de serviço que haviam custado a ela mais do que qualquer um que não o tivesse vivido poderia entender. "Eu não queria reconhecimento", ela disse. Tanik assentiu. "Eu sei, mas você o conquistou. E mais importante, você conquistou o direito de escolher o que fazer com ele. Exibi-lo, escondê-lo, queimá-lo. Essa é a sua escolha, mas você deveria tê-lo." Ele entregou a ela um segundo envelope. Este era da Comissão de Peixes e Vida Selvagem do Condado. A carta era formal, digitada em papel timbrado oficial, assinada por 3 comissários. Agradecia a ela por sua cooperação na redução da atividade de caça ilegal no setor 7, 18 meses, sem um único incidente. A primeira vez em mais de uma década. A recuperação da população de vida selvagem foi mensurável e significativa. A redução da atividade ilegal permitiu-lhes realocar recursos de fiscalização para outras áreas. Eles queriam formalmente reconhecer sua contribuição para os esforços de conservação na região. Ela leu a carta 2 vezes antes de levantar os olhos. "Eles estão me agradecendo por comprar terras." Tanik encostou-se no corrimão da varanda, sua respiração visível no ar frio. "Eles estão te agradecendo por deixar claro que os limites importam, que algumas linhas não são sugestões, que há consequências para as pessoas que pensam que o isolamento significa vulnerabilidade. Eles não podem dizer isso diretamente, não podem reconhecer o que todos sabem que aconteceu, mas eles entendem que sua presença mudou a dinâmica nesta região. A caça ilegal parou. A vida selvagem está se recuperando. A floresta está mais saudável. Seja qual for o resultado alcançado, eles reconhecem seu valor." Embry colocou a carta no corrimão da varanda. "As consequências foram deles para escolher. Eu postei placas, registrei relatórios,
Documentei meses de assédio. Eles decidiram que os avisos não se aplicavam a eles, que uma mulher sozinha não poderia impor limites. Eles estavam errados. Tanik concordou, e agora sua cerca é tratada como se fosse eletrificada. Ninguém se aproxima dela sem permissão explícita. Ninguém questiona isso. Ninguém a atravessa. Eu não recebi uma única queixa de invasão desta área em 18 meses. Nenhuma. Isso é sem precedentes. Ele se virou para sair, então parou e olhou para ela. Aqueles homens que morreram. O registro oficial diz acidente, exposição, más decisões e más condições. É assim que permanecerá em cada arquivo, cada relatório, cada documento oficial. Mas eu queria que você soubesse que ninguém mais vai cometer os erros deles. A palavra se espalhou. Sua terra é sagrada agora. Não por causa do que alguém sabe com certeza, mas por causa do que todos se suspeitam. E às vezes a suspeita é mais eficaz do que a prova. Embry perguntou baixinho. O que as pessoas suspeitam? Tanik sorriu sem humor. Eles suspeitam e sem... que você é exatamente o que seu registro de serviço sugere. Uma pessoa treinada para eliminar ameaças com precisão e sem rastro. Uma pessoa que entende como usar terreno e psicologia e medo como armas mais eficazes do que balas. Uma pessoa que defenderá seus limites com a mesma eficiência implacável que ela usou uma vez para defender reféns em um deserto estrangeiro. Eles suspeitam que 5 homens cruzaram sua cerca e você os fez acreditar que estavam sendo caçados até o terror os levar à morte sem que você nunca disparasse um tiro. E se essa suspeita é precisa ou não, ela serve ao mesmo propósito. Ela mantém as pessoas afastadas. Ele desceu os degraus e parou em sua caminhonete. Antes de entrar, ele olhou para trás uma última vez. Obrigado pelo seu serviço, chefe suboficial Castellani. Ambas as vezes. A primeira vez quando você usou o uniforme e salvou vidas sob fogo, e a segunda vez quando você traçou uma linha aqui e a fez significar algo. Esta montanha é melhor por sua presença. Este condado é melhor. E aqueles de nós que entendem o que realmente aconteceu são gratos, mesmo que nunca possamos dizê-lo oficialmente. Ela assentiu. Uma vez o reconhecimento mínimo de alguém que havia aprendido a não precisar de palavras, quando a ação falava claramente, ele partiu, os rastros de pneus se enchendo de neve fresca atrás dele quase imediatamente. Dentro de uma hora, eles estariam completamente cobertos, como se ele nunca tivesse estado lá. Embry observou até que a caminhonete desaparecesse na curva da estrada, então entrou. A cabana estava quente, o fogo queimando firme, a lâmpada lançando luz amarela sobre espaços familiares. Ela colocou a cruz da marinha na lareira com cuidado deliberado. Ao lado, estava a fotografia que havia ficado virada para baixo por anos, escondida da vista, porque olhar para ela havia sido muito doloroso. Ela pegou a fotografia e a estudou pela primeira vez em meses. 8 pessoas em camuflagem desértica, armas penduradas, de pé em frente a um veículo de transporte. O sol estava se pondo atrás deles, pintando o céu em tons de vermelho e ouro. Eles estavam sorrindo apesar do calor e da exaustão e do perigo que era constante naquele lugar. Ela era a quarta da esquerda, mais jovem então, mais dura em alguns aspectos, mas mais suave em outros. A mulher ao lado dela, a sargento de pessoal Raina Cortez, havia sido sua observadora por 3 anos, a melhor shot caller com quem ela já havia trabalhado. Elas haviam sido mais próximas do que irmãs, unidas pelo perigo compartilhado e pela confiança absoluta. Rhea havia morrido na operação que lhe rendeu a medalha, não por fogo inimigo, mas por um IED na rota de extração. Em um momento ela estava lá, à frente, confiante e alerta. No momento seguinte ela se foi, vaporizada por explosivos que não deixaram nada para trazer para casa, exceto dog tags e memórias. Embry havia completado a missão, havia dado os tiros necessários,
Havia garantido que os reféns chegassem em segurança. Mas ela havia deixado parte de si mesma naquele deserto, enterrada sob areia e luto, e o tipo de perda que nunca cicatrizou completamente. Ela traçou o rosto de Raina com um dedo, lembrando sua voz, chamando correções de vento, confirmando alcances, fornecendo o fluxo constante de informações que tornava possíveis os tiros impossíveis. Então ela colocou a fotografia na lareira pela primeira vez desde que comprou a propriedade. O passado merecia reconhecimento. Os mortos mereciam ser lembrados. E ela estava finalmente pronta para deixá-los visíveis novamente, em vez de escondidos onde a dor não pudesse alcançar. As semanas que se seguiram estabeleceram um novo ritmo. O inverno se aprofundou. A neve se acumulou. A temperatura caiu para níveis que matariam uma pessoa despreparada em horas. Mas Embry prosperou no isolamento. Ela caminhava pela linha de sua cerca com raquetes de neve, verificando se o peso da neve não havia danificado nenhum poste. Ela mantinha as câmeras de trilha, garantindo que permanecessem funcionais durante o frio. Ela cortava lenha e carregava água e fazia as 1000 pequenas tarefas que a sobrevivência nesta altitude exigia. Seu corpo estava mais magro agora do que estava no serviço, adaptado às constantes exigências físicas da vida na montanha. Os animais ficaram mais ousados, cervos pastavam à vista da cabana, acostumados à sua presença e assegurados de sua indiferença a eles. Corvos se tornaram visitantes regulares, empoleirando-se no corrimão da varanda e aceitando restos que ela deixava. Uma vez um leão da montanha passou por sua propriedade, visível nas câmeras de trilha, mas evitando a cabana em si. A vida selvagem entendia algo que os humanos tiveram que aprender por meio de lições mais duras. Esta terra tinha limites, e esses limites eram respeitados por tudo que vivia aqui. Ela passava as noites lendo à luz da lâmpada, folheando livros que havia colecionado ao longo dos anos, mas nunca tivera tempo de ler durante seu serviço. História, filosofia, poesia que falava de experiências que ela reconhecia mesmo quando os contextos eram diferentes. Ela estava aprendendo a viver com o silêncio, com a solitude, com a ausência de objetivos de missão e cronogramas operacionais. Era mais difícil do que o combate em alguns aspectos. O combate tinha clareza, inimigos e objetivos e regras de engajamento que, por mais complexas que fossem, definiam sucesso e fracasso. A paz era mais ambígua. O sucesso era medido em dias que passavam sem incidentes, em limites que se mantinham, na lenta acumulação de quietude que poderia, se ela permitisse, tornar-se algo como contentamento. A fotografia na lareira tornou-se um ponto de referência. Ela se pegava parando em frente a ela, lembrando operações específicas, momentos específicos em que tudo dependia de um único tiro. A voz de Raina em seu ouvido. Vento a 6 mph do noroeste. Alcance 1400 mph. O alvo está parado, livre para engajar. O ritual familiar de respirar, de encontrar o espaço entre os batimentos cardíacos, de pressionar o gatilho com uma pressão tão suave que era quase pensamento em vez de ação. O coice do recuo, a confirmação um momento depois. Alvo abatido, missão bem-sucedida. Então a extração, o debriefing, o ciclo interminável de preparação e execução que havia definido sua vida adulta. Essa vida havia acabado. Agora, essas missões foram concluídas ou abandonadas ou redesignadas para outra pessoa. Ela tinha 46 anos e vivia sozinha em uma montanha. E alguns dias isso parecia um fracasso, enquanto outros dias parecia a única vitória que importava. Os homens que haviam cruzado sua cerca a haviam forçado a usar habilidades que ela esperava deixar para trás, a haviam feito se tornar, ainda que brevemente, a predadora que ela havia sido treinada para ser. Ela não se arrependeu. Não podia se dar ao luxo de se arrepender quando a sobrevivência exigia ação. Mas ela carregava isso da mesma forma que carregava tudo de seu serviço,
como peso, como responsabilidade, como custo. O som de motos de neve se aproximando quebrou sua reflexão em uma tarde no final de janeiro. Ela se moveu para a janela, a mão instintivamente verificando o rifle que estava encostado perto da porta. Duas máquinas andando lentamente, mantendo-se cuidadosamente na estrada de acesso e não mostrando nenhuma indicação de se aproximar de sua cabana sem ser convidada. Elas pararam na linha de fronteira, claramente visível de sua posição. Duas figuras desmontaram. Um pegou binóculos e parecia estar observando sua propriedade à distância. O outro montou o que parecia ser equipamento de topografia. Ela observou por 20 minutos. Eles permaneceram em terra pública, não fizeram nenhum movimento para cruzar sua cerca. Eventualmente, um deles acenou na direção de sua cabana, um gesto que parecia mais reconhecimento do que ameaça. Então eles arrumaram seus equipamentos e partiram do jeito que vieram. Ela checou as câmeras de trilha mais tarde. A filmagem os mostrava claramente. Topógrafos do condado atualizando os marcos de fronteira. Eles estavam fazendo seu trabalho e haviam permanecido escrupulosamente em seu lado da linha de propriedade, o tipo de respeito que ela havia exigido e conquistado. A primavera chegou com relutância, como sempre acontecia nesta elevação. A neve recuou em etapas, expondo o solo que estivera congelado por meses. Riachos que estiveram silenciosos sob o gelo começaram a fluir novamente, enchendo o ar com o som da água em movimento. O verde emergiu em manchas, hesitante no início, então se espalhando com a confiança da vida que havia sobrevivido a outro inverno. Embry caminhou por sua propriedade e a encontrou inalterada, exceto pelo desgaste natural que o clima infligia em tudo. Os postes da cerca estavam retos. As placas permaneciam legíveis. As câmeras haviam capturado meses de filmagens de vida selvagem, mas nenhum intruso humano. Ela descobriu a nova adição durante sua caminhada matinal. Alguém havia colocado um pequeno cairn na linha de fronteira onde a estrada de acesso cruzava para sua propriedade. Era bem feito, estável, claramente intencional. Ao lado, esculpido em um pedaço de madeira gasta, havia uma mensagem simples. Limites respeitados. A madeira era velha. A escultura feita com habilidade que sugeria experiência. Ela a estudou por um longo tempo, tentando determinar quem a havia deixado. Um caçador reconhecendo a lição aprendida. Um residente local mostrando respeito. Ou talvez alguém que havia conhecido os homens que morreram e entendia o porquê. Ela deixou o cairn de pé. Ele servia ao mesmo propósito dos avisos não oficiais que haviam sido pintados com spray em seus postes de cerca. Um lembrete de que esta terra não estava aberta, que os sinais significavam exatamente o que diziam, que cruzar a fronteira sem permissão era uma escolha com consequências. Ela o fotografou para seus registros, então continuou sua caminhada. A montanha estava despertando, a vida estava retornando e seus limites, conquistados através de clareza e consequência, permaneceram absolutos. O jornal local publicou uma matéria de interesse humano naquela primavera sobre a recuperação da vida selvagem no setor 7. O jornalista entrevistou guardas florestais, biólogos da vida selvagem e oficiais de conservação. A história pintou um quadro de recuperação natural, atribuindo a mudança à redução da pressão humana e à melhoria da coordenação da fiscalização. O nome de Embry nunca foi mencionado. Sua propriedade foi referenciada apenas como terra privada, que havia contribuído para a redução das pressões de acesso. O artigo citou a guarda florestal Ostrander, dizendo que às vezes a melhor coisa para a recuperação da vida selvagem é deixar as áreas em paz. A implicação não dita era clara para quem entendia a história real. Os limites de uma mulher haviam criado um santuário para um ecossistema inteiro. O verão trouxe turistas e caminhantes e pessoas que não conheciam a história. Alguns se aproximaram da linha da cerca dela com a casualidade de pessoas que assumiam que toda a terra era acessível.
Eles foram parados pelos sinais, pelas câmeras, pelas histórias que seus guias contavam quando perguntavam se podiam cortar a propriedade. Os guias todos diziam a mesma coisa. Não, essa terra é privada e a proprietária leva os limites a sério. Há alguns anos, algumas pessoas cruzaram aquela cerca sem permissão. Eles não sobreviveram à experiência. Se você acredita nessa história ou não, o resultado é o mesmo. Ninguém cruza naquela cerca. Ninguém sequer se aproxima dela sem um bom motivo. Encontre outra rota. A temporada de caça daquele ano foi notável pelo que não aconteceu. Não houve incidentes de invasão no setor 7. Nenhuma queixa registrada. Nenhum confronto entre proprietários de terras e caçadores. A tensão usual que caracterizava essas montanhas durante a temporada de caça estava ausente desta área, substituída por respeito cuidadoso e amplas margens. Grupos que poderiam ter forçado os limites em anos anteriores deram à terra de Embry o tipo de deferência geralmente reservada para campos minados marcados ou zonas contaminadas. Eles planejaram rotas que evitavam até mesmo chegar perto. Eles contavam histórias ao redor de fogueiras sobre a mulher que vivia lá em cima e o que ela havia feito, ou poderia ter feito, ou provavelmente fez, dependendo de quem contava a história. A história em si evoluiu através da repetição. Algumas versões a faziam usar visão noturna e supressores para perseguir os homens. Outras alegavam que ela havia usado guerra psicológica, criando sons e sinais que os convenceram de que algo desumano os estava caçando. Alguns sugeriram que ela não havia feito nada além de deixá-los entrar em pânico até a morte depois que eles perceberam o quão isolados e vulneráveis realmente estavam. A verdade, conhecida apenas por Embry e talvez suspeitada pelo xerife Tanik, permaneceu não dita. Mas o efeito da história, independentemente de sua precisão, era inegável. Seus limites foram respeitados. Absolutamente. O outono chegou com a dramática mudança de cor que os álamos do alto país produziam. Ouro e vermelho se espalharam pelas encostas da montanha como fogo, visíveis por milhas. O tempo esfriou novamente. A primeira geada veio cedo. Os animais começaram seus preparativos para o inverno, armazenando comida e buscando abrigo e seguindo os padrões antigos que os sustentaram por milênios. Embry observou a transição sazonal com a apreciação de alguém que havia vivido ciclos suficientes para ver o padrão sob a mudança. A vida continuava, a montanha perdurava, e seu lugar aqui, conquistado através do serviço e defendido através da consequência, permaneceu seguro. Ela recebeu uma carta em outubro, encaminhada através de canais que sugeriam origem oficial. O endereço do remetente era uma caixa postal na Virgínia. Dentro havia uma única folha de papel com uma breve mensagem digitada em formato padrão do governo. Chefe suboficial Castellani, seu serviço exemplar continua a refletir honra sobre a comunidade de guerra especial naval. Embora suas circunstâncias atuais sejam conhecidas por nós apenas através de canais oficiais, queremos que você entenda que a porta permanece aberta caso você escolha retornar ao status operacional. Suas habilidades e dedicação representam os mais altos padrões de nosso serviço. Assinado com um nome que ela reconhecia de seu tempo nas equipes, um comandante que havia liderado operações que ela havia apoiado. Uma pessoa que entendia exatamente o que ela podia fazer e estava garantindo que ela soubesse que a opção existia. Ela leu a carta 3 vezes, então a queimou em sua lareira. A oferta era genuína e permaneceria de pé. Se ela quisesse retornar àquela vida, a missões operacionais e alvos confirmados e a violência controlada de operações especiais, um telefonema iniciaria esse processo. Mas ela havia feito sua escolha quando comprou esta terra, havia confirmado isso quando deixou aquela vida para trás. As habilidades permaneceram, a capacidade estava inalterada, mas a vontade, o desejo de usar essas habilidades a serviço de objetivos determinados por outros havia sido gasto. Ela havia traçado seus próprios limites agora,
E eles estavam aqui, marcados claramente, respeitados, finalmente defendidos quando necessário. O inverno voltou com a inevitabilidade das estações e dos ciclos. A neve caiu. A temperatura baixou. As montanhas se instalaram no longo silêncio que duraria até a primavera. Amber estava em sua varanda uma noite enquanto o sol se punha atrás dos picos, pintando o céu em tons de vermelho e laranja e roxo. As mesmas cores que haviam preenchido o céu do deserto naquela fotografia em sua lareira. A mesma beleza que existia mesmo em lugares duros, mesmo depois da violência, mesmo quando o custo havia sido maior do que qualquer um deveria pagar. Ela pensou nos 5 homens que haviam cruzado sua cerca. Perguntou-se se eles haviam entendido em seus momentos finais o que haviam feito de errado. Se eles haviam reconhecido que os limites não eram sugestões e os avisos não eram ameaças vazias. Se eles haviam percebido que uma mulher sozinha não era a mesma coisa que uma mulher indefesa. Ela nunca saberia. O terror e suas mortes estavam completos. A montanha os havia levado e guardaria esse segredo junto com todos os outros que ela guardava. O que restava era a lição. E essa lição havia sido aprendida por todos, exceto pelos homens que mais precisavam dela. A última luz se desvaneceu. Estrelas emergiram no céu claro e frio. Amber entrou para o calor e a luz da lâmpada, e a vida que ela havia construído a partir da disciplina e da distância, e da imposição determinada de limites que significavam tudo. A fotografia na lareira chamou sua atenção como sempre fazia agora. Raina sorria da moldura, congelada naquele momento de juventude e confiança e da camaradagem que vinha do perigo compartilhado. Amber levantou sua xícara de café em saudação silenciosa. Aos mortos que haviam conquistado o descanso, aos vivos que haviam aprendido os limites, à montanha que guardava seus segredos e à paz, de qualquer forma que ela fosse vencida. A tela escureceu lentamente, a imagem da cabana brilhando na escuridão como um farol, ou um aviso, ou ambos. O texto apareceu contra o vazio. Nos 3 anos seguintes a esses eventos, nenhum incidente de invasão foi relatado na Cordilheira Morrison. Amber Castellani ainda vive lá, sozinha, imperturbada. Sua cerca nunca mais foi cruzada. A imagem final voltou uma última vez. O poste da cerca na luz do amanhecer, a placa de metal captando os primeiros raios de sol. Propriedade privada, proibido invadir, infratores serão processados. Mas todos que a viram entenderam a mensagem real por trás da linguagem legal. Esses limites são reais. Esses avisos são promessas. E a mulher que traçou essas linhas tem a capacidade e a vontade de aplicá-los de maneiras que a lei nunca poderia. A narração voltou pela última vez, mais silenciosa agora, reflexiva em vez de narrativa. Você já conheceu alguém que traçou uma linha e a fez significar algo? Alguém cuja força tranquila foi confundida com fraqueza, até que as circunstâncias provaram o contrário? Alguém que demonstrou que os limites importam mais quando são testados e que as consequências, quando claramente comunicadas e consistentemente aplicadas, criam a base para o respeito. As montanhas se lembram do que aconteceu aqui. Os caçadores se lembram. A vida selvagem que recuperou esta terra se lembra à sua maneira. E Amber Castellani vive em paz porque ela deixou claro que a paz tem um preço e ela estava disposta a pagá-lo. Se esta história ressoou com você, se a fez pensar sobre a natureza dos limites e das consequências e a diferença entre lei e justiça, considere se inscrever para ouvir mais histórias como esta. Histórias de pessoas que mantiveram sua posição quando manter a posição era a única opção restante. Histórias de força silenciosa que mudaram tudo sem pedir reconhecimento ou permissão. Compartilhe seus pensamentos abaixo. Conte-nos sobre pessoas que você conheceu que traçaram linhas que importavam. E lembre-se que alguns limites existem por uma boa razão. Respeitá-los é sabedoria. Cruzá-los é uma escolha. E as escolhas
especialmente aquelas feitas em desafio a avisos claros, acarretam consequências que não podem ser evitadas ou apeladas. O quadro final permaneceu na imagem da propriedade de Embry à distância. A cabana mal visível entre as árvores. A linha da cerca clara mesmo de longe. A montanha erguendo-se atrás de tudo, indiferente e eterna. Então ela se desvaneceu completamente, deixando apenas a escuridão e a pergunta persistente do que realmente havia acontecido naquelas 72 horas, quando 5 homens entraram em sua terra e o terror os levou à morte. Algumas perguntas têm respostas que não podem ser ditas. Algumas verdades são muito perigosas para confirmar. E algumas pessoas, uma vez cruzadas, se tornam lições que duram gerações. A Cordilheira Morrison havia aprendido sua lição. Os limites lá eram reais agora, e permaneceriam reais enquanto Embry Castellan caminhasse pela linha de sua cerca todas as manhãs, documentando e mantendo e defendendo a paz que ela havia conquistado através do serviço e do sacrifício e da aplicação inabalável de linhas que outros haviam tentado e falhado em apagar.